Então, falar de Irenizilda, recontar a história, né? Quem que é essa Irenizilda? Então, essa Irenizilda é uma mulher negra, né? Professora, pesquisadora, que se inquietou sempre e muito com as questões do negro, da negra, do afro-brasileiro ou afrodescendente, como a gente queira chamar. Eu notei o seguinte, como eu trabalhei sempre, tanto na escola pública quanto na privada. Tive a oportunidade, né, na pública de estar por 30 anos e na privada também. Então, houveram vários episódios, porque assim, eu trabalhei em algumas regiões onde a população não branca, vamos dizer assim, era a sua grande maioria. E na sua grande maioria, migrantes de diferentes estados brasileiros, numa condição de precariedade, né, de falta de infraestrutura, e na sua grande maioria, crianças e adolescentes não brancos. Em todo esse contexto, muitas coisas sempre me incomodaram bastante. Né? O que significa ser negro? O que significa ser mulher? O que é ser mulher negra? Existe empoderamento para a mulher negra sem acesso à educação? Sim ou não? Então, isso me levou a pesquisar um pouco mais acerca de quem é essa mulher que nasceu no dia 31 de outubro. É uma bruxinha? É um fruto do baobá? Que mulher é essa? E que povo é esse? Que ancestralidade é essa que me cerca? Os meus alunos não se reconhecem, não se compreendem. E isso é uma coisa muito grave, porque você carrega essa mazela para o resto da vida. E é a educação, e é a pesquisa que vai fazer com que você tenha a capacidade de desconstruir esses estereótipos tão danosos a uma civilização humana. E a todo momento, as crianças me questionavam muito. Professora, mas por que você é diferente das outras professoras? Como é diferente das outras professoras? No quê? E eles não tinham coragem de dizer. Na verdade, o que eles queriam dizer é por que você usava o cabelo natural e você não estava alisando o seu cabelo. A verdade era essa. Mas como eu sempre tive essa postura, minha visão de professor, eu acho que de alguma forma eu os deixava inibidos. Olha, eu acho que é de fundamental importância a gente ter contato com artistas, tá? Com cantores, músicos negros, jovens inclusive, porque eu acho que durante muito tempo a gente ficou, não digo parado, mas a gente se focou muito, né? Nas décadas passadas, nas pessoas negras que fizeram história e as pessoas que continuam fazendo história que são anônimas. Né? Então, aquele artista plástico que não é famoso, aquele cantor, aquele grupo. Então, eu acho que é essencialmente importante, dentro de cada gênero, dentro de cada linguagem, dentro de cada estilo, a gente dar voz aos artistas negros. Daí eu lembro que um dia a gente estava na biblioteca da escola e aí eu achei alguns livros sobre o Menino Marrom, o Patinho Feio, e a gente começou a discutir sobre esse material, porque o que é feio, né? E aí eu trouxe um espelho para a sala. E cada um de nós foi se olhar no espelho. No primeiro momento a gente falou o que a gente mais gostava na gente. E no segundo momento o que incomodava a gente. E foi muito interessante, porque assim, quando eu fui falar do que eu mais gostava, eu disse, olha, o que eu mais gosto é do meu cabelo. E que a gente visite, a gente conheça, a gente coloque dentro da educação para os nossos alunos essa importância. Porque mesmo hoje, no século XXI, os nossos alunos ainda têm muito poucas referências acerca do negro, do afro, seja lá que nome a gente queira dar. Então eu acho que é essencial que a gente, enquanto pesquisador, enquanto educador, se eduque, se atualize e procure perceber isso. É a possibilidade que eu tenho de prender para cima, prender para baixo, pôr fivela, fazer isso, fazer aquilo. Amo meu cabelo crespo. E isso fez com que eu fosse continuando a estudar, já tinha feito a graduação, aí fui fazer o mestrado. No mestrado eu fui investigar o meu trabalho, a minha prática e a minha questão identitária enquanto mulher, professora, negra,
ficou bastante marcada. E a partir daí, uma luz se acendeu e eu comecei a navegar nesse túnel chamado descoberta. Certo. Bom, eu acho que em termos de referencial, eu acho que em termos de cinema, se a gente pensar no Afro Zambeni, né, que tem muitas obras que eu acho muito interessantes e que vale a pena a gente estar revisitando todas essas obras, né? Em relação à literatura, eu acho que a gente tem aí uma gama de conhecimento muito grande, não só na literatura africana, mas a literatura afro-brasileira, principalmente na literatura infantil, que a gente precisa começar com as nossas crianças. Então, por exemplo, a gente tem um material que é um livro infantil, que são as Tranças de Biton, que você tem tanto em áudio quanto em livro, que você pode criar muito a partir dela, né? Eu acho que vários documentários, como os documentários, por exemplo, dos Panteras Negras, que ajudam a gente a entender muitas influências que a gente tem a nível brasileiro, né? Mas a gente também tem, por exemplo, um Quiricu, né? Que é um desenho que nos mostra tanta coisa. A visita ao Museu Afro-Brasil, eu acho que tem um acervo que nos ajuda a compreender essa trajetória. O que mais que a gente pode dizer? E, de uma maneira geral, a gente tem muita pesquisa do Kizerbo, por exemplo, né? Do Kabengele Munanga, né? De vários autores. Então, acho que o importante, não importa o que caia na nossa mão, mas que a gente leia com profundidade. Através disso, eu comecei a pesquisar a questão afro-brasileira e a questão Brasil-África. Isso me levou para o Fórum África, isso me levou para outras entidades, isso me levou para uma pesquisa maior, para um maior estudo, conhecer pessoas, trocar conhecimentos e continua assim. Acho que cada dia eu descubro algo novo, ressignificando a minha identidade e fazendo com que cada vez mais cada traço do baobá, que eu considero metaforicamente como a minha linha do tempo, vai me ajudando a entender esse processo e a também me dar conta de quanto a questão racial é séria, de quanto o racismo é danoso, de quanto o preconceito fere a gente, de quanto palavras mal escolhidas ferem mais do que uma facada. Exatamente. Então, eu acho que a gente tende, né, até é um discurso eurocêntrico esse, da gente se prender na ancestralidade só em relação à epiderme, porque a minha melanina é mais escura, então eu vou entender isso. Não, na verdade o nosso corpo ele é vida, ele é todo movimento. Então falar com o balanço do corpo é ancestralidade. Escolher uma determinada erva fina para colocar num peixe, ela é uma ancestralidade. Escolher o jeito com que você trabalha com o seu cabelo é um ponto ancestral. Poder compreender e discutir que as suas heranças, que aquilo que você ainda estuda, que você fala, a sua escolha discursiva, ela está relacionada, certo, a uma civilização anterior que dialoga com uma civilização atual. E aí, nesse contexto todo, eu penso na criança negra. Que referencial essa criança negra tem? Porque quando eu era criança, eu tinha um bonequinho de pano negra. As minhas outras bonecas eram não negras. Não que eu tenha alguma coisa contra, mas é importante que a gente tenha todas as referências. E estas referências eu tive que buscá-las na fase adulta. Apesar de ter tido uma mãe maravilhosa que sempre me ensinou a me olhar no espelho e me achar linda, como eu era, com o meu cabelo, com os meus traços, com a minha altura. Então, isso me ajudou muito na minha fase adulta a entender. Só que como professor, eu me dou conta que por muitas vezes, certo? Ele faz parte de mim. Aí algumas meninas suspiraram, né? Aí no final da aula eu disse para eles, era isso que vocês queriam me perguntar, né? Falei para eles, põe uma coisa na cabeça de vocês. Quando vocês tiverem que falar da minha fenospia, né? Lógico que eu usei outros termos, não achem que eu vou me ofender.
Se vocês disserem assim, eu tenho uma professora de inglês de cor, vocês vão me ofender muito. Que cor é essa? Amarela, cor-de-rosa, azul, cinza? Agora, se vocês disserem, eu tenho uma professora de inglês negra, eu vou me sentir muito contemplada, porque é quem eu sou. Então, a gente aproveita tudo aquilo que o nosso ancestral nos trouxe e insurge dentro da gente e trabalha num outro olhar, porque nós estamos dentro de uma linha do tempo. Então, quando eu tenho uma dança corporal, quando eu tenho uma vestimenta, quando eu sento para bater um papo, eu estou trazendo as minhas raízes. E por que eu comparo um baobá? O baobá é como se ele estivesse de cabeça para baixo. Então, a gente vira essas ancestralidades de cabeça para baixo, traz a modernidade e reconfigura e repagina tudo.